Deixa eu te contar um segredo. Quando eu comecei no design, eu achei que ia ser bem fácil. Era só abrir o Photoshop, fazer umas artezinhas ali, eu recebi o meu Pix e acabou. Só que, cara, eu nunca estive tão enganado. Depois de mais de 10 anos de serviço, muito mais de 11 mil, 12 mil artes feitas, eu tirei um tempo para analisar e aprender um pouco com os meus erros. E no vídeo de hoje eu vou trazer 6 verdades honestas que eu queria ter aprendido lá atrás, assim que eu comecei no design. Lição 1. Foque em você. Nada mais importa. Cara, essa lição aqui ela é complicada porque tem muita gente aí que tanto que está começando no design ou que veio de uma transição de carreira, no caso fazer alguma coisa antes e agora está começando no design, que consegue entender isso muito bem, né? Quando a gente está começando em uma área nova, a gente tem a incerteza da aceitação das pessoas, né? Se a minha família vai aceitar, se os meus amigos vão aceitar, se eu mesmo vou aceitar isso. E cara, para ser bem sincero, ninguém se importa com isso, ninguém liga pra isso, entendeu? Assim que eu comecei no design, eu tive as minhas dúvidas também lá há muito tempo atrás, né? A minha mãe, obviamente, questionava um pouco sobre isso, né? Não por muito tempo, porque ela começou a ver resultados muito cedo, então ela parou de questionar. Eu tinha um pouco de vergonha, inclusive, de falar sobre o meu serviço, sobre o que eu fazia. Eu já mencionei várias vezes aqui que eu trabalho com capa de vídeo para canal do YouTube. Isso era uma coisa que eu não saía mencionando, assim, caramba, eu faço capa de vídeo do canal de Minecraft, por exemplo, entendeu? Não é algo que eu menciono porque eu achava que as pessoas iam realmente se importar com isso. O necessário é que você foque nessa carreira, entendeu? Que você não se preocupe com barulho externo, você não se preocupe com opinião alheia e que você simplesmente foque na sua carreira. E isso eu tô falando isso como um designer, mas também é válido para quem é editor de vídeo, também é válido para quem tem alguma outra profissão que você fica pensando aí, ó, o que será que as pessoas vão pensar? Eu conheço muito amigo meu, por exemplo, que tá largando uma faculdade ou que tá começando em uma nova área que não tá relacionada ao que a gente trabalha, mas que tem muito medo da aceitação das pessoas em volta. E fica o cara, tipo, não se preocupa com isso, entendeu? Foca em você, foca no seu trabalho. Eu sei que isso não parece ser muito importante, eu sei que isso parece uma coisa de coach ali, essa questão de mentalidade e tal, mas assim, é um ótimo passo para você já começar a enxergar o que você está fazendo como uma profissão realmente séria. Inclusive, nessa área que eu estou mencionando para vocês aqui agora, que a gente trabalha, é algo que as pessoas têm muito na mente, achar que não é uma profissão séria. Eu acho isso muito cômico. Eu conheço muitas pessoas que fazem faculdade de design aqui onde eu moro, que tem essa preocupação de não ser levado a sério, de não ser visto como um profissional sério por conta da área que trabalha, porque você não é um contador, porque você não é um advogado, por conta você é um médico. Pô, amigo, pelo amor de Deus, você tá com essa mentalidade difícil, né? Mas assim, foca em você, foca no seu serviço, faz o que você puder fazer melhor e não se importe com o barulho externo. Lição 2, comece, mas comece com sabedoria. Isso é algo que inclusive, bate um pouco na tecla do que eu já falei aqui, do que eu já ensinei, eu imagino. Mas uma coisa que acontece muito em quem está começando no design é simplesmente começar do nada, abrir o Photoshop, sair pulsando e acabou. Na minha visão, quando você faz isso, sem você ter uma base teórica, uma preparação simples para você realmente começar, a chance de você desistir lá na frente é muito maior. Por quê? O que acontece é que se você realmente quiser começar a colher resultados de uma maneira mais rápida, é extremamente necessário que você tenha uma direção. Você precisa saber o que você está fazendo, entendeu? Quando eu comecei no design, eu simplesmente fui trabalhando e descobrindo as coisas. Então demorou muito mais tempo para eu engrenar, eu realmente conseguir clientes, eu realmente aprender as coisas, do que se eu tivesse separado um tempo para estudar e aprender um pouco mais sobre tudo, sobre ferramenta, sobre muitas outras coisas. Por exemplo, coisas que eu posso falar aqui para você que realmente vão te ajudar se você aprender teoria e prática do design, né? Todo o conhecimento teórico que você puder aprender, obviamente eu não falo todo, porque tem coisas que não é importante, mas se você quer trabalhar com identidade visual, faz uma lista, escolhe o que você vai aprender sobre isso e depois disso você começa a aplicar teoria e prática, né? Primeiro você estuda a teoria, depois você estuda a prática. Tem um vídeo no card que tá aparecendo aí em cima para vocês, em que eu ensino para você como que você pode realmente começar no design, como que você pode ganhar dinheiro de verdade estudando de uma maneira correta. É interessante também que você estude como que você pode se posicionar bem nas redes sociais para atrair clientes. Esse tipo de conteúdo tem no YouTube, então você consegue aprender, você pode pesquisar novos perfis no Instagram e aprender com essas pessoas também. O meu sócio, Felipe Viana, por exemplo, é uma pessoa que entende muito disso e pode te ajudar. Entenda também como você pode se comunicar bem com seus clientes para você conseguir vender para eles. Eu sei que a gente tem muito essa questão da prática, de você aprender a ser um bom artista, mas se você não souber vender, você não vai conseguir ter clientes para executar essas suas artes, entendeu? Então é necessário que você foque, que você aprenda isso. Então assim, eu sei que é difícil falar disso, porque a gente começa a botar barreiras, né? Parece que você começar no design é algo difícil, mas não, eu quero que você comece. Você pode começar da maneira que você achar melhor, mas eu acho que se você tiver um direcionamento mais
mais detalhado, você souber o que você precisa estudar, onde você quer entrar, você entender o macro e o micro, vai facilitar muito para você continuar sendo um bom designer. E além disso, vai evitar que lá na frente, quando você não vê resultados porque você começou no foda-se, você não desista. Então, assim, acho que isso é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para mim mesmo, tira um tempo para estudar, aprende um pouco mais e depois você começa de fato. Lição número 3, aprenda com os seus erros. Gente, eu sei, isso parece um papo de coach gigantesco, eu odeio ter que falar sobre isso, porque passa uma visão que eu tô aqui só pra, entendeu? Esses mind games, mudar mindset, não sei o que, mas não. Gente, nada me irritava mais do que quando eu comecei no design, até um pouco tempo atrás, eu perder um cliente do nada, o cliente me demitir e eu ficar puto com o cliente. Tipo assim, porra, que cliente idiota, o que é isso? Por que ele me demitiu? Em vez de eu buscar entender o que levou esse cliente a me demitir, o que foi, se foi a minha entrega, se foi o meu tempo de entrega, se foi a minha determinação com o trabalho, se foi a mudança, se foi os resultados, em vez de eu tentar entender o macro e o micro, eu virei pro cliente e falei, irmão, foda-se, o problema é você, entendeu? Esse é o ponto. Aprender com seus erros é exatamente sobre isso, é você criar um senso crítico sobre o seu próprio trabalho, você conseguir tirar você mesmo do centro, para que você consiga analisar tudo com frieza, com calma, e eu acho que é exatamente assim que você vai conseguir evoluir a qualidade do seu trabalho. Então, um exemplo muito bom aqui, na agência que a gente trabalha aqui, que eu trabalho aqui agora fora do Brasil, toda vez que um cliente demite a gente, ele encerra o contrato, a gente faz uma offboarding call, que é basicamente uma call interna entre os membros da equipe, que a gente discute quais são os pontos que a gente poderia ter melhorado, onde a gente errou, onde que o cliente errou, e assim a gente consegue entender a visão geral do que levou o cliente a largar os nossos serviços, entendeu? Obviamente, se você trabalha sozinho, não tem como você fazer uma call com os membros da sua equipe, mas você pode tirar um tempo depois que o seu cliente sair, você analisar, ok, quantos resultados? Eu entreguei bons resultados? A minha comunicação foi efetiva? O que o cliente poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter feito melhor? E para mim, essa lição de você aprender com seus erros é a lição mais valiosa. Por quê? Se você faz o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue analisar o seu trabalho de modo mais crítico, que você conseguir enxergar os seus erros, você vai conseguir alcançar novos patamares, você vai conseguir alcançar lugares que outras pessoas não alcançaram. E eu falo isso por experiência própria, isso foi algo que mudou muito para mim. Eu reparava, por exemplo, que a minha comunicação com os meus clientes freelancers não era muito boa, que faltava às vezes eu mandar uma mensagem, que atrasava uma arte, eu não comunicava. Então é interessante que você realmente analise o seu serviço por completo, não só a entrega da sua arte, você analise o seu serviço por completo para que você consiga criar esse senso crítico. Em resumo, em muito resumo, se o seu cliente foi embora, o que você precisa perguntar para você mesmo é o que esse cliente me ensinou. E, obviamente, as outras perguntas que eu já mencionei com vocês aqui. Lição número 4. Descanse. Você não é um robô. Gente, eu sei que a gente vive nessa ideia aí do Instagram, do TikTok, que mostra que você tem que ser uma máquina imparável, que você tem que trabalhar toda hora, trabalhar de dia, trabalhar de noite, fazer um monte de trabalho, um monte de agente. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que eu posso falar isso com extrema autoridade. Hoje eu vivo uma vida profissional muito tranquila graças a uma decisão que eu tomei no passado de cortar laços com esses trabalhos que ficavam ocupando toda hora o meu dia, entendeu? Hoje eu geralmente trabalho só pela manhã, 2, 3 horas por dia ali. Às vezes eu faço um trabalho ou outro de tarde, logicamente, mas no geral eu só tô trabalhando pela manhã graças a essa decisão que eu tomei. Antes eu tinha que criar 30, 35 artes por dia, de segunda a sexta, às vezes até no sábado, e eu não tinha tempo de meio de semana eu ir no médico. Eu tinha que marcar um médico, eu tinha que marcar ele pro sábado de manhã, alguma coisa assim, porque durante a semana eu não tinha tempo para ir no médico, tinha tempo para sair com os meus amigos, às vezes recusava sair com a minha família por conta de trabalho. E eu sei que isso parece ser bom porque você vai estar recebendo dinheiro. Tem muita gente que acredita que essa é a melhor decisão que você pode fazer, porque vai estar entrando um monte de dinheiro no seu bolso. Mas, gente, pelo amor de Deus, não sacrifica a sua saúde mental por conta de dinheiro, gente. Não vale a pena. Durante um período vai valer a pena, você vai estar recebendo muito, muito dinheiro. Com toda certeza vai. Mas isso vai ser muito ruim para a sua saúde mental. E você não quer chegar num ponto que você se sente esgotado, que você perdeu a vontade de fazer o seu próprio serviço, que você não sente mais prazer no que você está fazendo. E é isso que estava acontecendo comigo. O fato de estar criando 30, 35 atos por dia tirava o gosto que eu tinha pela minha profissão. Eu me sentia um robô, eu tinha que automatizar todos os processos, aprender a trabalhar com eficiência muito mais do que eu deveria, e isso estava prejudicando muito a minha saúde mental. Hoje eu faço bem menos artes por dia, geralmente eu faço umas 9, 10 artes por dia ali, às vezes 12, mas são artes que eu gosto de fazer, que eu me divirto fazendo, que eu realmente sinto prazer fazendo. Então, não sacrifica a sua saúde mental por conta de serviço. Isso é válido para você que é designer, para você que é editor de vídeo, para você que é web designer, programador, qualquer outra coisa. Foca na sua saúde mental, gente. Se você não tiver a cabeça boa, você não vai conseguir
trabalhar de jeito nenhum. Lição número 5, foque em apenas uma única área do seu trabalho, né? Mais pra frente eu vou abordar um pouco mais, em outro vídeo vou abordar um pouco mais sobre isso, mas isso é algo que eu falo bastante aqui. Eu conheci um cara que ele, pra mim, ele é a inspiração pra eu falar sobre esse vídeo, entendeu? Sobre esse tópico em específico. Ele era um cara freelancer que ele sozinho oferecia trabalho de identidade visual, de edição de vídeo, de capa de vídeo para canal do YouTube, de gerência para canal do YouTube, de arte para social media e de social media. O cara sozinho oferece 6 tipos de serviços diferentes em escopos totalmente diferentes. Você consegue imaginar a qualidade da entrega de um produto de uma pessoa dessa que quer fazer tudo? Ela não é especialista em nada e ela quer fazer tudo? Pois é, a qualidade do serviço desse não vai ser bom, a sua cabeça não vai ficar boa, você não vai ter tempo para dedicar nesses projetos. Então isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, quando você for começar, dedica em apenas uma área. Eu sei que é tentador você querer oferecer todos os tipos de serviço possível, porque na sua cabeça o cliente vai ficar sem opção, entendeu? Ele vai ter que contratar você para todos os serviços, mas não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Pensa comigo, você tem um trabalho de edição de vídeo para fazer, só que você também é social media. Então você tem um vídeo de 2 horas para editar, aí você tem um post para fazer na rede social do cliente, só que ao mesmo tempo você tem um canal do YouTube para gerenciar. As coisas não batem, gente. Não faz sentido essa lógica. Então foque em apenas um único serviço. Se você é uma pessoa que trabalha com identidade visual, trabalhe apenas com identidade visual. Se torne o melhor criador de identidade visual que você pode fazer. Estuda, se dedica, aprenda a vender, foque nessa área. Eu sei que é tentador, novamente, tem gente que está precisando de dinheiro, não julgo esses casos, gente. Mas se você é uma pessoa que tem opção, foque em apenas um único serviço. Lá na frente você pode pensar em vender upsells para o seu cliente, você pode contratar uma pessoa, por exemplo, que faz designs para design para Instagram, outro social media, e você botar eles no seu ecossistema para oferecer para o cliente. Beleza, mas você não pode ser a pessoa que faz esses todos os serviços. Foque em apenas um serviço, depois você pensa em contratar pessoas para vender. Mas você tem que fazer um único serviço. Lição número 6. Não seja um lobo solitário. Cara, essa aqui eu novamente já falei em muitos vídeos, é difícil, porque tem muita gente que gosta de seguir uma carreira solitária no design, na edição de vídeo, na internet, a pessoa quer seguir tudo sozinho, eu não julgo, entendeu? Eu realmente não julgo. Mas na minha experiência, na minha visão, você só vai conseguir crescer e realmente ser um bom profissional quando você tiver pessoas profissionais ao seu lado. Eu conheci grandes pessoas nessa jornada como designer, pessoas que trabalharam comigo até hoje, eu vou citar de novo aqui um amigo meu que trabalha comigo há 4 anos, alguma vez ou outra faz um trabalho comigo, o Leozinho, eu recomendo ele muito para os clientes que eu tenho, para a agência que eu trabalho aqui, eu já recomendei ele, entendeu? É uma pessoa que me ensinou muito e ele aprendeu muito comigo também. É extremamente necessário que você tenha pessoas perto de você que possam ensinar, mas que também possam aprender com você. Você tem uma comunidade forte em volta para que você se sinta acolhido, mas que também você possa pedir ajuda, você possa aprender, pedir feedbacks, por exemplo. Uma coisa que eu fazia muito, eu entrava numa comunidade no Discord, por exemplo, que falava sobre thumbnails, era gringo, inclusive, e lá eu mandava thumbnail. Gente, o que vocês acham disso aqui? Vocês têm alguma dica? Como é que é? E as pessoas iam falando, ó, a foto talvez poderia ficar com um tratamento melhor, o fundo mais claro, entendeu? Então são coisas que vão te ajudar aí aprendendo. Para mim, isso é algo que vai ajudar, vai impulsionar o seu aprendizado em 10 vezes mais. Na comunidade que eu tô agora aqui no WhatsApp, tem mais de 900 pessoas e lá o pessoal se ajuda muito. A pessoa manda uma identidade visual e pergunta, gente, o que vocês acham? O que eu posso melhorar? Manda um post de Instagram, alguma coisa assim, e pergunta o que as pessoas acharam. Para quem é editor de vídeo também é muito bom. Vão pedindo dica de ferramenta, dica de inteligência artificial, vão mandando link de não sei o que, drive com um monte de template, entendeu? Então, assim, é interessantíssimo que você tenha pessoas perto de você, tanto pessoas que estão onde você está, por exemplo, se você está começando no design, você ter pessoas perto de você que estão começando também, para que vocês dois aprendam juntos, mas também ter pessoas que estão em fase avançada, porque desse modo todo mundo vai aprendendo com todo mundo. Se você quer ser um lobo solitário, seja, mas eu acho que é mais eficiente você ir atrás de uma comunidade forte, seja no Discord, seja no Reddit, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, para que você possa impulsionar o seu aprendizado e o seu crescimento muito mais. Na descrição desse vídeo eu deixei um link onde eu te ensino do zero ao avançado como que você pode criar thumbnails para clientes no exterior e receber em dólar, que é exatamente o que eu faço. Então, se você quiser e você estiver interessado, clica no link aí abaixo e garanta já o seu acesso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve, deixa algum comentário para me ajudar aí se você tiver alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.